Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Chenari e vou conduzir aqui o nosso evento de hoje. Então, a ideia aqui hoje é falar, muito sobre o SAT, ACT, né, que tipo de nota que você precisa ser competitivo em algumas das principais universidades, mas a gente vai trazer também, né, um pouco sobre as outras provas, entrar mais a fundo no SAT, né, as mudanças do SAT digital, test optional, algumas dicas de estudantes, e no final vou falar um pouquinho dos testes de proficiência também. Ah, Vou ficar aberto, né, para responder as perguntas de vocês. Se tiverem dúvidas, pessoal, ao longo da apresentação, fiquem super à vontade para usar o Q&A. A ideia é eu responder no final, mas às vezes tem alguma coisa pertinente ali no momento, dá até para eu ver e responder aqui também. Podem usar o chat também, mas né, no Q&A fica mais fácil depois para eu ver quais perguntas foram respondidas. Para quem está começando a nos acompanhar agora, a Daqui para Fora é uma consultoria que há vários anos, né, desde 2001, prepara estudantes para fazer faculdade fora. O nosso foco é em graduação, então a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbios. Nesses anos, né, foram muitos jovens, mais de 3.500, eu fui um deles, fui cliente, estou aqui desde 2014, então já vi, né, muitos alunos aí passando por essa trajetória. A nossa equipe tem diversos profissionais que também tiveram essa oportunidade de estudar fora. Aqui algumas das universidades mais renomadas que a gente já teve alunos aprovados. Acho que outro ponto bem relevante, a gente não tem vínculo comercial, convênio com as faculdades, a ideia é ajudar os estudantes a se prepararem bem e selecionar as universidades que melhor combinem com cada um. E aqui os países onde a gente atua, né, então Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e alguns aqui dos principais da Europa. Fora do Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, o principal foco são em universidades que têm cursos em inglês. Os últimos 2 anos foram bem bons, que as principais aprovações, né, em faculdades americanas, e aqui nas faculdades da Europa. Sempre que eu mostro esses slides sempre a gente tem, né, algumas pessoas novas chegando aqui nos acompanhando, gera aquela dúvida, né? Será que, poxa, meu filho, será que eu tenho condição de estudar fora? Então, para isso, a gente desenvolveu uma avaliação gratuita, né, de perfil, que é para vocês avaliarem mesmo a partir de uma primeira análise, né, as chances de cada um. Então, vocês respondem algumas perguntas aqui, notas, áreas de interesse, país que você tem em mente, orçamento planejado, o que você já faz de extracurricular, e a gente tem uma primeira ideia de onde você está bem e onde você pode evoluir, né? Depois de em até 2 dias vocês recebem aqui um feedback pelo WhatsApp, os pontos positivos, os pontos de atenção, e depois muitas famílias marcam uma conversa aqui conosco, né, para se aprofundar e aí a gente ir mais a fundo no perfil. Então fica o meu convite para quem está começando a estudar esse tema, fazer a avaliação, já deixei ela no chat. Mas vamos lá. Então, começando aqui o evento de hoje, a gente sempre gosta de começar, vocês vão ver isso várias vezes, de uma forma bem objetiva, falando do processo seletivo, até para que vocês tenham isso bem fixados. De uma forma geral, eles vão avaliar primeiro os critérios acadêmicos, média geral de notas do nono até o terceiro ano, ou do primeiro ao terceiro ano, dependendo do país, provas. Muitas faculdades americanas e algumas, não tantas, mas uma ou outra na Europa, avalia o SAT ou o ACT, a gente vai bem a fundo neles. Qualquer universidade que o curso seja em inglês vai pedir um teste de proficiência. Para quem pensa no Canadá, muitas faculdades consideram o Enem e para Portugal um acesso direto. E na Europa, né, em outros países, podem ser exigidas provas específicas, dependendo do país ou dependendo do curso ou da própria universidade. Faculdades mais seletivas ou processos de bolsas mais seletivos costumam ter mais candidatos qualificados academicamente do que vagas, e aí eles entram muito nesses critérios pessoais, cartas de recomendação, de 1 a 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, qualquer coisa que o jovem se envolva fora do currículo obrigatório, pode ser dentro ou fora da escola, e muita universidade vai pedir uma ou mais redações, né, geralmente redações bem pessoais, com temas revelados com bastante antecedência, esse jovem faz essa redação de casa. Por último, né, a gente coloca como extras aqui, poucas universidades, mas algumas exigem entrevistas, geralmente um ex-aluno da própria universidade, as entrevistas são por vídeo, e aqui é para ter certeza do quanto esse jovem de fato está interessado naquela universidade. E para quem está pensando em cursos mais artísticos, cinema, música, atuação, arquitetura, design, moda, muita universidade vai pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Então, mais uma vez aqui, sempre para reforçar, né, como que é o processo, dependendo do país, alguns pontos são mais ou menos interessantes. Mas vamos lá, estamos entrando aqui mais nos temas da noite. Primeiro falar, né, essas duas provas do SAT ou do ACT, que são
né, os testes padronizados exigidos por muitas universidades americanas, considerados por muitas faculdades na questão de bolsa de estudos, e até uma outra universidade em Europa, principalmente faculdades que têm cursos em inglês e que vão, né, ter um modelo de ensino um pouco mais próximo com as americanas, podem exigir essas provas. Então, primeiro, trazer algumas das principais diferenças para que vocês conheçam um pouco mais sobre elas. O conteúdo, SAT matemática e inglês somente, enquanto o ACT tem uma parte de ciências que eu diria que é mais análise de gráficos e dados do que ciências propriamente dita. Tem uma redação opcional que não tem tanto peso para as universidades, a redação do ACT, então poucos alunos nossos que escolhem o ACT acabam não fazendo a redação. O tempo, né, o SAT, novo SAT agora digital, ele tem 2 horas e 14 minutos, enquanto o ACT, 2 horas e 55 mais os 40 minutos de redação. O SAT é um pouco mais curto. Aqui vem um dos grandes fatores que faz com que muitos dos nossos alunos prefiram o SAT, desculpa, que é o tempo que você tem para responder. Então, enquanto no SAT você tem um pouco mais de 1 minuto por pergunta, no ACT é um pouco menos que 1 minuto. Então, a questão do tempo do ACT acaba pressionando bastante os alunos. Então, essa parte específica, né, acaba pendendo aí para muitos alunos escolherem o SAT. Número de questões, né, o SAT tem 98, enquanto o ACT tem 215. Então, um número mais elevado. Ambos são feitos no computador, tá? Hoje o SAT por um bom tempo era feito no papel, mas agora ele é com Peer-Based também. Tem uma pontuação de diferença aqui, né? Ou são pontuados de forma diferente. O SAT vai de 400 a 1.600 pontos. Então, você não tira um zero no SAT, o zero já é um 400, enquanto o ACT de 1 a 36. Aqui no SAT você vai ter a parte de inglês e de matemática, cada uma vale 800 pontos, e aí você soma para ver qual que foi a sua média geral. Enquanto o ACT tem as 4 sessões aqui, inglês, matemática, leitura e ciências, e aí você vai fazer uma média ponderada das 4 para calcular a sua nota. Em ambas é possível utilizar a calculadora na parte de matemática, e o valor dos testes, né, o SAT $103, o ACT um pouco mais caro, 171. Ambas as provas é possível fazer mais de uma vez. Aqui até gosto de falar, né? Muita gente fala, pega mal fazer a prova do SAT, né? 3, 4 vezes. A gente tem um ex-admission officer, que é um orientador, nosso orientador de geração, Jamal, e ele falou que sempre considerou, né, e preferiu ver uma nota mais alta na quarta do que ver uma nota mais baixa na terceira. Então, né, isso é um pouco de lenda urbana que falava no passado. Dito isso, a maior parte dos nossos alunos que se prepara bem acaba fazendo a prova 2 ou 3 vezes, né, no máximo 4. É difícil que se você está bem preparado desde a primeira, que você vai ter uma melhora muito significativa, né, fazendo tantas vezes a mais. Uma coisa super legal que ambas as provas têm é o Super Score. Então, né, você faz lá o SAT, vai bem na primeira parte de matemática, mas não vai tão bem na parte do inglês. Refaz, vai bem no inglês e mal na matemática. Você pode somar a maior nota de cada sessão para mandar para as universidades. Muitas faculdades aceitam o Super Score. Então, até aí o motivo do porquê mais jovens acabam fazendo mais de uma vez. Nenhuma dessas provas tem validade. Grande parte dos nossos alunos hoje tem se planejado para fazer já no segundo ano do ensino médio, para não deixar essas provas lá, né, para o último semestre do terceiro ano. E você não é penalizado por errar respostas, né? São as provas aqui de múltipla escolha. Então, né, se você não souber, vale a pena chutar ao invés de deixar em branco. Aqui a gente tem uma conversão de notas. Então, aproximadamente, né, quanto uma nota do SAT se equivale ao ACT. Como eu falei ali no começo, esse ano, né, com as mudanças que eu vou mostrar que o SAT teve, muitos mais alunos proporcionalmente escolheram o SAT mais do que já era no passado. Então, são poucos alunos nossos que fazem o ACT, mas algumas vezes fazem os simulados para conhecer as duas e até ter uma base de comparação inicial. Um detalhe aqui é que ainda não tivemos, né, uma base tão grande de resultados do novo SAT, que começou esse ano, para ter certeza se vai se manter essa base de comparação. Tá? Então, existe a chance dela mudar um pouquinho no ano que vem, quando a gente tiver, né, um escopo maior de resultados. Um tema em relação ao SAT que nos últimos anos, né, ficou muito grande é o Test Optional. E aqui é importante vocês entenderem bem o que isso significa e como isso pode implicar no application de você. Então, de vocês. O que significa na faculdade que é Test Optional, né?
são que as notas do teste não são exigidas, né, no application, não é obrigatório você fazer. Já mesmo antes da pandemia, né, muitas universidades menos competitivas americanas não exigiam essas provas, era opcional. E aí o que aconteceu é que durante a pandemia não foi possível para muitas pessoas fazerem, então elas tornaram opcional muitas faculdades bem famosas, e aí aumentou muito o número de applications. Então eles falaram, poxa, acho que vamos manter assim. Aqui eu trouxe alguns exemplos de faculdades desse ano que elas são test option, tá? Agora, significa que se é test optional, eu não devo enviar a nota? Quanto isso impacta o meu application? Né? Mesmo ela sendo test optional, ainda assim você pode enviar, sim, uma nota, apesar de não ser obrigatório. E dependendo do perfil de cada estudante, por mais que seja opcional, pode ser muito importante que você envie, né? Então, essa regra aqui varia muito de acordo com o perfil de cada aluno e objetivos. Então, alguns pontos aqui, né? É a mesma coisa para aluno americano e aluno internacional? Então, por exemplo, aqui, de repente você estuda numa escola, né, internacional que você está mandando uma candidatura e não necessariamente a universidade que você está se candidatando conhece muito bem a sua escola, o rigor do seu currículo. Então, por mais que você tenha boas notas, o admissional você pode ficar um pouco em dúvida, tá? O que que essa nota que esse aluno representa? E aí, o SAT, né, ele vai comprovar as suas habilidades, então ele pode ser muito importante para aquele admission officer entender e ficar mais seguro, né, que você de fato é um candidato interessante. Para quais universidades você vai aplicar? Né? Então, geralmente quem está mirando nas universidades mais seletivas, né, muitas delas vão acabar exigindo, né, ou mesmo que sejam opcionais, vai sempre ter alguém que manda e tira uma nota muito boa. E aí o SAT vai tornar sua application mais forte, e vai aumentar suas chances. Eu acabei me confundindo, que eu falei da universidade reconhecer o currículo dessa escola, essa seria a primeira, que seria de agora, mas na primeira, na verdade, então é ver se, né, as regras contemplam alunos americanos e internacionais da mesma forma. Então tem algumas faculdades que são test option opcionais para americanos e não para internacionais. Aí a questão, né, do currículo da escola eu trouxe. E aí um outro ponto muito importante, bolsa de estudos. Tem universidade que não considera o SAT, mas se você precisa de bolsa, vai impactar. E a gente viu isso na análise que a gente fez, né, com os nossos alunos do ciclo de 2023, né, que aplicaram em 2022 para 2023. Os que precisavam de bolsas mais generosas e conseguiram, a gente teve uma exceção que não tinha tido uma nota de SAT tão forte. Todos os outros foram muito bem no SAT. Então, se você precisa de bolsa, provavelmente uma boa nota aqui vai ser extremamente importante. Então, legal, né, estarem atentos a esses critérios para não tomar, às vezes, uma decisão simples. Essa aqui é test option, não vou nem me preparar, quando muitas vezes ter uma boa nota pode acabar te ajudando. E aí, aquilo que eu falei, você pode sim enviar, né, para uma universidade que é test option. O SAT, nesse último ano, ele sofreu, nesse ano aqui de 2023, sofreu algumas mudanças. Muita gente já está por dentro delas, outras pessoas nem tanto. Então, legal vocês saberem o que que mudou. O teste se tornou digital, né? No passado ele era no papel. Antes ele era mais longo também, então agora ele está de 3, né? Caiu para 2 horas. Se tornou, né, muito mais rápido para chegar ao teste, então antes demoravam 3, 4 semanas, agora alguns dias depois, muitas vezes ele já vai estar disponível. A grande diferença aqui que tem da prova é que ela se torna uma prova adaptativa, que usa inteligência artificial para ir dando as questões. Então, dependendo das questões que você vai acertando ou errando, eles vão mudando o nível de dificuldade. Assim, a prova que você está fazendo vai ser diferente da prova da pessoa do lado. Isso também está tornando um pouco mais complexo de você ter simulados que simulem exatamente a prova, a não ser os College Board, que é o centro oficial, porque os outros não vão conseguir fazer, né, usar a mesma ferramenta. Agora você pode usar a calculadora para todo o teste. No passado era só numa sessão específica de matemática. E a calculadora, inclusive, você pode levar uma calculadora das que são permitidas ou usar a do próprio aplicativo do SAT. Então já é disponível ali na prova enquanto você está fazendo. E essas mudanças elas já ocorreram em todos os locais fora dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos elas começam, né, a partir do ano que vem. Tá? A nossa mentora de SAT aqui, né, ela já conhecia muito sobre o SAT, né, do papel,
E analisando a fundo o digital, ela trouxe, né? Muita gente perguntou, ficou mais fácil? E aí ela fez algumas observações, né? Não necessariamente ela considera que a prova é mais fácil, mas houveram algumas diferenças que tornaram essa prova talvez um pouco mais simples e que coloquem menos pressão nos alunos, né? Então, você tem mais tempo para responder as questões, e os textos que estão lá, eles são mais curtos. Então, né, acaba tirando um pouco dessa pressão. Em compensação, o reading, ele tem um vocabulário um pouco mais sofisticado, tem inclusão de poemas, então isso acaba também, né, aumentando um pouquinho de nível de dificuldade. Mas como a questão do tempo sempre costumou ser né, a maior dificuldade para os nossos alunos, ter um pouco mais de tempo, né, fica mais fácil para você lidar com a pressão. Isso é algo que a gente fala muito para os nossos estudantes. Pessoal, o SAT, não necessariamente o conteúdo é difícil, mas você tem que aprender a lidar com a prova é o mais complexo. Até fica o meu alerta aqui. Às vezes alguns alunos vão, vê algumas questões do TikTok e tal. Achei meio tranquilo, né? Mas ainda não viram essa questão do tempo. Então pode dar uma falsa impressão de ser tranquilo demais. Quando você lida com o tempo, costumam vir aí né, os desafios. A gente já tem também, né, as datas, possíveis datas do ano que vem, e aí eu vou trazer aqui para vocês como que a gente recomenda para os estudantes fazer uma boa preparação para ter a melhor quantidade de chances de fazer o SAT. Então, a nossa recomendação, quando possível, é o aluno começar a se preparar no primeiro semestre, né, da segunda série do ensino médio para alunos de escolas brasileiras, ou quando você está concluindo, né, o seu sophomore year, né, o 10th year para quem é de escola americana, começando o junior. Você começa a se preparar para a prova nesse primeiro semestre, define qual você vai fazer. Como eu falei, né, a proporção agora SAT e CT está muito pendendo para o SAT. E a ideia é que você já faça pelo menos um primeiro teste nesse ano, né, que não é o ano que você vai aplicar. Alguns alunos acabam até fazendo duas vezes. E aí, falei, é normal fazer duas ou três vezes a prova, você repete a prova uma ou duas vezes no primeiro semestre, né, do seu último ano aqui do ensino médio. Por que isso é importante? Os resultados dessas provas, eles vão te ajudar muito na hora que a gente está formulando, né, a sua lista de universidades. Você fazer, né, nesse penúltimo ano, você já chega no último ano sabendo se você precisa evoluir, se você precisa mudar alguma coisa na sua preparação. O que a gente gosta é que né, no primeiro semestre do último ano você já não tenha mais que se preocupar com prova. Porém, se precisar, você ainda pode fazer um último teste, você ainda tem algumas chances extras aqui no segundo semestre, para que isso seja concluído, até que você envie nas candidaturas no final do ano que você vai aplicar, para iniciar a universidade lá na metade do ano que vem, né? Então, muito importante aqui não deixar para a última hora, né, e tentar se planejar com antecedência. Aqui as datas, previamente aqui definidas pelo ACT e pelo SAT. Tá? O SAT já tem todas as datas aqui até o fim do ano, enquanto o ACT tem as do primeiro semestre. Ah, podem sofrer alterações, provavelmente não, mas elas podem ter algum tipo de alteração. Tá? E aqui os locais que oferecem o SAT hoje aqui no Brasil, esse é um ponto relevante também, muita gente não sabe, mas essas provas todas aqui no Brasil, tá? Então, em nenhum momento você precisa viajar para fora para fazer. E aqui, o ACT. Tá? Algo muito importante, pessoal, deixa eu voltar até aqui, né? Vocês veem que os prazos de inscrição, eles têm uma certa antecedência, mas tem crescido o número de alunos procurando para essas provas, então a gente sempre recomenda se inscrevam com antecedência, não deixa para a última hora, porque você pode acabar, né, não tendo mais perto da sua cidade e ter que ir para um local mais longe por deixar passar ou ficar muito próximo do prazo de inscrição. Ah, aí eu trouxe algumas dicas, né? Essas dicas aqui, a gente entrevistou alguns dos nossos alunos que tiveram as melhores notas nos últimos anos e que tiraram mais que 1.500 e pedimos, fala uma coisa que funciona para você aqui, se você fosse destacar e passar para os novos estudantes, o que seria? E aí a gente, né, pegou algumas delas. Escolher bem o material da prova que você vai utilizar para estudar. Alguns materiais disponíveis não se assemelham com a prova. Então, especialmente para o SAT, pessoal, a gente recomenda o College Board. Tá? Tem alguns outros materiais, tal, que não tem as questões são exatamente iguais, né, à prova, que usam algumas coisas diferentes e que isso pode, tipo, não ser mais eficiente e te ajudar. Então, altamente recomendamos para o SAT, utilizem o College Board, a Khan Academy e materiais oficiais.
fazer todos os simulados oficiais do College Board mais de uma vez. Então, o SAT não é uma prova que tem tantos conteúdos, né? Tem muito menos conteúdo que o vestibular. Então, depois que você está dominando o conteúdo, é prática, prática, prática e prática. Então, aproveitem, façam esses simulados. Ter as metas né, de notas nos simulados, e depois que já fez o primeiro simulado você pode até fazer sem cronometrar para você conhecer a prova, entender um pouquinho dos conteúdos, mas depois eles precisam ser cronometrados. Fazer o simulado sem o tempo, sem cronometrar, não vai te ajudar. Tão importante, né, quanto você fazer os simulados depois voltar e ir a fundo nas questões que você errou, e aí, né, entender o que, que você não está acertando, fazer vários exercícios parecidos. Em alguns casos, as questões que você acerta também, se você está tomando muito tempo, entender como você poderia fazer mais rápido, né? Identificar esses temas que você tem dificuldade, estudar e fazer, né, muita repetição, treinar bastante. E aqui foi de um estudante que tem uma história bem interessante, né? Ele era um aluno muito perfeccionista e que tinha uma dificuldade muito grande de deixar as questões para trás. E aí, na primeira prova, né, ele ficava teimando muito nisso, não tem que fazer e tal. E aí você gasta tempo com as questões difíceis e não responde as que são mais fáceis. Então, tá difícil, viu que vai demorar muito tempo, pula, vai para a próxima e volta depois se der tempo, né? Não perca, né, o tempo com uma questão difícil, poderia ser uma fácil. E esse aqui eu acho talvez o mais importante, começar cedo. Grande parte do conteúdo do SAT vocês vão ter visto depois de já concluir a primeira série, né, do ensino médio, começando no primeiro semestre da segunda. Então você não precisa esperar chegar lá no último ano para começar a se preparar para a prova. Uma outra dúvida muito grande, né, que muitos têm, beleza, quero estudar fora, mas que nota que eu preciso pensando em algumas das universidades? Então, eu vou trazer alguns exemplos, sempre lembrando, né, que o processo seletivo, como eu mostrei para vocês, não se baseia só na nota de uma prova, ele é uma junção aqui de diversos fatores. Então, aqui é importante vocês entenderem que a nota que você precisa ter nessas faculdades para você entrar, né, na competição, né, e ser um candidato competitivo. Então, aqui, né, eu coloquei o nome de cada universidade. Do lado tem o ranking no Times of Higher Education, principal referência de rankings mundiais, tá? Para vocês terem uma referência. Aí tem a nota do SAT e o equivalente no ACT. Então, para faculdades, né, como Stanford, Harvard, algumas dessas mais seletivas e famosas, o ideal é você tirar um SAT de 1.500 ou mais. Para algumas universidades também muito fortes, NYU, University of Washington, e, né, pensando em rankings, estão nessa segunda prateleira de universidades, 25, 27 no ranking Times of Higher Education, 1.400 ou mais. University of Minnesota, Wisconsin, ambas faculdades top 100, Wisconsin Madison aqui no mundo, 1.300 ou mais. E Arizona State e Michigan State, né, universidades estão no top 200, 1.200 ou mais. Hoje, grande parte dos nossos alunos aqui, eu diria que se preparam conosco, né, que estudam em boas escolas, que têm uma boa preparação para o SAT, conseguem sim uma nota de 1.200, e já tem algumas universidades que até a questão de bolsa de estudos já começa a ser avaliada. E para a gente ter uma referência e comparar essas faculdades com as brasileiras, a melhor brasileira nesse ranking no Times of Higher Education, que é a USP, está entre 200 e 250. Tá? Então, um aluno que se prepara bem, né, dá para a gente falar que se a gente for olhar só ranking, né, não contando as outras coisas, a chance de você entrar numa universidade melhor ranqueada do que uma brasileira é alta, porque, né, tem uma grande variedade aqui de opções. Alguns exemplos também sobre bolsas. Alguns dos nossos alunos tiveram as bolsas mais generosas nos últimos anos. Isabela tirou 32 no ACT, Felipe tirou 1.480 no SAT, Marina 1.490 no SAT, tá no MIT, e o Rian 1.480 no SAT. Então, o SAT aqui, às vezes tem essas variações de um aluno que vai um pouquinho abaixo do 1.500, tal, 1.490, 1.510, tal, que, né, você tá ali na briga. Se for muito abaixo, aí fica mais difícil, mas a gente teve alguns casos nesses anos, né, jovens que estavam bem próximos do 1.500, que ainda assim conseguiram passar, ter bolsa em algumas das principais universidades. Nós temos uma preparação, né, um curso preparatório para o SAT ou para o ACT, né, que é fornecido pela nossa parceira Karine Dombi. O foco, a metodologia do curso, né, é para brasileiros. Então, ela mapeou quais são as principais dificuldades,
Então, muito focado na estratégia, gestão do tempo, como estudar de forma eficiente. E os nossos alunos vão ter acesso a uma plataforma, tem as videoaulas gravadas, né, uma grande base de exercícios. A gente monta um cronograma de estudos e preparação para os alunos. E toda semana, né, eles vão ter plantões de dúvidas com a Karine, além de simulados comentados. Tem dado certo. Aqui tem as estatísticas da nossa turma do ano passado. Qual que foi a evolução média, né, dos nossos estudantes. E alguns exemplos aqui de alunos de quanto eles tiraram no primeiro simulado e o quanto, né, evoluíram até a prova final. E aí, pessoal, né, vou falar também um pouquinho sobre as provas de proficiência. As duas provas mais comuns que os nossos alunos fazem, né, e têm feito há um dos anos, é o TOEFL e o IELTS, então vou mais a fundo nessas, mas depois também trazer algumas outras opções. Então aqui uma mesma comparação, né, que eu fiz SAT e ACT. O conteúdo aqui é o mesmo, né? Ambos são reading, listening, speaking, writing. Tem uma diferença que o TOEFL ele é feito tudo no mesmo dia, enquanto o IELTS pode ser feito em duas etapas, né? O speaking em dias diferentes. TOEFL tem 3 horas, IELTS 2 horas e 40. Ambos podem ser computer-based ou paper-based. Eu colocaria principalmente o TOEFL, pessoal, mais universidades aceitam, né, o computer-based, tanto o TOEFL quanto o IELTS, então se for avaliar, privilegiar esse, mas tem universidades também que aceitam paper-based, mas é uma quantidade menor. Mas se você fizer o paper-based e precisar fazer o computer, a gente tem uma ideia, né, muito boa de como você se saria. O TOEFL no Computer Base ele vale, né, até 120 pontos, enquanto o Paper de 310 a 677 e o IELTS vale de 1 a 9 pontos. Ah, aqui, né, onde fazer os testes. Então, o TOEFL ele é espalhado aí por muitos locais, né, por todo o Brasil. Tem várias datas ao ano. O IELTS aqui já tem, né, uma gama um pouquinho mais restrita. As notas do TOEFL costumam sair bem rápido também, 6 dias úteis, enquanto o IELTS demora um pouquinho mais. E aí tem um ponto super relevante para aqueles jovens que estão pensando em se candidatar para as faculdades do Reino Unido. Apesar das universidades de lá aceitarem diversas provas de proficiência, para você tirar o seu visto estudantil depois, muitas exigem que você tenha feito o IELTS e o QVI, que é do Conselho Britânico aqui. Então, né, é importante se você for aplicar para o Reino Unido, for fazer essa prova, for fazer o IELTS, escolher esse IELTS aqui. Hoje a gente tem algumas alternativas também, né, a essas provas de proficiência. Duas que são, né, bem famosas, né, o Duolingo é uma prova que cresceu muito nesses últimos anos, aumentou consideravelmente o número de faculdades que aceitam ela. Tem alguns pontos legais, é uma prova ela é mais barata em comparação às outras, você pode fazer de casa, ela é online, então eu diria que é mais simples de fazer. No ano passado a gente fez um levantamento, né, de quantas universidades aceitavam ela, das que a gente que os nossos alunos candidataram, era algo em torno de 75%, que é muito bom, mas tem sempre esse ponto de atenção. Vai que tem uma universidade na sua lista que você quer muito, que não aceita, pode acontecer lá de última hora, você precisa fazer um TOEFL, alguma outra prova. Então a gente tem esse ponto de atenção, mas é uma alternativa bem interessante em muitos casos. E o Cambridge, né, hoje aceito, né, em diversas universidades na Europa, todas as faculdades canadenses e por várias americanas, mas não todas. Tá? Então, dependendo do país que você for aplicar, talvez você tenha que fazer outra prova. Ponto positivo é que se você se preparou pelo Cambridge, você vai fazer um TOEFL, precisa fazer um IELTS, você vai estar pronto para isso, né? Você não precisa fazer um novo cursinho. E um outro tema aqui, que muitos, né, me perguntam, poxa, mas eu estudo, né, numa escola internacional aqui no Brasil, ou fiz high school no interior, ou eu tenho um programa, né, estudo numa escola brasileira, mas tenho um programa de high school. Isso vai me eximir de fazer uma prova de proficiência? Pode ter uma universidade ou outra que até, né, tire e não peça a prova na sua lista, mas pela minha experiência, você vai se candidatar para várias e com certeza vão ter algumas que vão pedir. Então, muito raro algum aluno não precisar fazer nenhuma prova de proficiência, a não ser que você tenha feito todo o período de high school no exterior, tal, mas geralmente vai precisar, né, salvo essa exceção. Então, importante fazer, e para muitos desses alunos que fizeram high school, que, né, tem estudam em escola internacional, acaba sendo bem tranquilo fazer a prova. Então, é o melhor fazer para se precaver.
Aqui alguns exemplos também, pensando nas provas de proficiência, que tipo de nota você precisa ter. Esse é um ponto também importante. Quando a gente fala de SAT, as universidades dão notas de referência, mais ou menos para você entrar na competição, mas pode acontecer, que nem eu mostrei alguns exemplos, de alunos com uma nota um pouquinho abaixo do que a média dos alunos aprovados que entram. Quando a gente fala de provas de proficiência, normalmente as faculdades têm uma nota de corte exata. E aí, né, não tem muito para onde correr. Se você não tirar aquela nota, eles nem avaliam a sua candidatura. Então, super importante. Estou com a nota baixa da prova de proficiência, então nem manda para aquela faculdade, ou então refaça para que você esteja lá. Então, geralmente as mais seletivas, Harvard, Stanford, MIT, vão pedir uma nota acima, né, de 100 pontos ou mais. University of Michigan, University of Washington, 92 pontos. É que eu coloquei o equivalente no IELTS, né? 7,5, 7. E University of Minnesota e a Michigan State pedem 80 pontos. Um outro detalhe importante, tem algumas faculdades que elas vão pedir uma nota, né, X geral, mas vão pedir um mínimo em cada sessão. Então, aqui a gente pede 90 pontos, mas você precisa tirar no mínimo um 22 em cada uma das 4 sessões do TOEFL. Então, se você, né, vai muito bem em 3, mas vai muito mal em uma, pode ser que você não passe, então super importante estar atento, né, a esses detalhes. E essas notas aqui, principalmente de proficiência, normalmente eles divulgam, né, no site. Aí, pessoal, eu queria, né, abrir para as perguntas aqui de vocês. Eu vi que chegou muita gente aqui durante a nossa apresentação, a minha apresentação, então também alguns recados finais aqui. Nessa semana, né, na quinta, a gente tem nosso último evento do ano, que vai ser um webinar contando um pouquinho da trajetória de alguns alunos nossos, né, a chegar na faculdade, o que eles fizeram, o que eles se envolveram e o que eles estão fazendo depois. E é bem legal que mostra muito do que as faculdades do exterior oferecem. Eu vou colocar aqui um link depois no bate-papo, pessoal. Para quem tiver dúvidas, vocês podem agendar uma consulta gratuita conosco, tá? Para tirar dúvidas mais específicas, que eu vou colocar aqui depois. Para quem chegou aqui no meio também, a gente faz uma avaliação de perfil, né, dos nossos estudantes. Então, quero estudar fora, não tenho ideia das minhas possibilidades. Vocês respondem algumas perguntas iniciais, a gente tem uma ideia de cada um está bem, e passamos um feedback para vocês, onde você está bem, onde você pode melhorar, e aí depois o caminho é marcar uma conversa com os nossos especialistas para a gente se aprofundar no tema e explicar um pouquinho mais como que podemos, né, ajudar vocês, tá? Então, deixa eu só colocar o link também da consulta e as informações aqui. E eu vou deixar os nossos contatos também, antes de começar a responder as dúvidas. E aí eu começo a responder para vocês, tá? Então, o primeiro link da avaliação de perfil, segundo para agendar uma conversa gratuita conosco, e para quem, né, espero responder todas as dúvidas de vocês, mas caso não responda ou quiser entrar em contato, os nossos contatos. Então vamos lá, deixa eu ir respondendo. O Vitinho perguntou se vai ficar gravada. A live vai sim. Vitinho, depois, na nossa página de eventos, geralmente depois de alguns dias a gente coloca ela lá, tá? Então ela vai tá gravada sim. Você consegue voltar, caso, né, como você já conseguiu, só entrar aqui no final, né, da nossa conversa. Rogério Machado perguntou se a gente trabalha com high school. Rogério, o nosso foco é em graduação, a gente não trabalha com programas de high school. Nós temos jovens se preparando conosco que fazem aqueles intercâmbios de meio de ano, né, de programas de summer e tudo mais, e aí a gente ajuda a se candidatar a encontrar programas de summer, mas com o high school, né, a gente não atua. O César Bernardo perguntou, né, se tem uma forma ideal de estudar para o TOEFL. Falou que gostou muito das dicas do pessoal que tirou mais que 1.500 no SAT. Legal, César. Olha, tem alguns cursos preparatórios que a gente pode indicar. Eu diria assim, eu não sei como é que tá se é para você, para o seu filho, como é que tá seu nível de inglês hoje. Eu tenho visto muito mais os nossos alunos chegando mais bem preparados para as provas de proficiência nesses últimos anos do que era no passado, porque hoje muitos, né, já começaram a se preparar para o inglês, estudar inglês desde muito cedo, né, dentro da própria escola já tem uma base um pouco mais forte, o inglês já está mais presente nas nossas vidas, então muitos têm até se surpreendido, chegam, né, tendo uma expectativa que vai ser muito difícil e fazem simulados e já estão muito prontos. Quando a gente identifica que alguém ainda não está, né, no nível ideal para fazer o TOEFL, então, além de você pode, né, contratar cursos,
mas também tem muitas ferramentas gratuitas hoje. O próprio site do TOEFL já tem bastante coisa legal. E aí, como é uma prova de inglês, eu também dou muita dica para os alunos de, poxa, você tem algum assunto que você gosta muito, que você se interessa, sabe? Que nem eu gosto de tênis. Ao invés de entrar no site lá Tênis Brasil, eu entro atptênis.com. Começa a ver as coisas em inglês, né? Ver série. Hoje está muito mais acessível para você, né, se cercar de inglês no seu dia a dia. E isso já vai acabar te ajudando. E aí, né, usar as ferramentas. Inclusive, pessoal, quem quiser ter algumas ferramentas legais depois, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vocês vão mandar mensagem para o meu colega Lucas e pode pedir, né, as ferramentas que a gente tem para indicar para vocês gratuitas que podem ser preparatórias para as provas de proficiência ou para o SAT, tá? Que a gente tem algumas bem interessantes. E para quem está começando, quer conhecer um pouquinho mais sobre as provas, pode ser um primeiro caminho legal. Mas ali no TOEFL não tem uma prova, tipo prova mesmo, com questões de gramática. Pitinho, tem sim. O que acontece é que nos simulados, né, que tem, geralmente você não vai ter ah, a correção na questão do speaking, né? Porque não, essa parte precisa de alguém depois para avaliar, e também não vai ter correção na sua redação, você tem que fazer. Mas a parte de listening e de gramática, né, no TOEFL você vai ter sim. É, e aí, para essas etapas específicas, é super importante, né, utilizar as ferramentas, de preparação para você entender sobre a prova. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, caso a gente não tenha, pessoal, que eu, né, mais uma vez incentivo aqui vocês, esse é um, no SAT, matemática e inglês, Vitinho, são as provas do SAT. O TOEFL, Ricardo, a prova ela custa, se eu não me engano, hoje $215. Tá? Então, é uma prova que tem um valor um pouquinho mais salgadinho, então por isso que é legal, né, estar bem preparado para fazer ela, tá? Até que eu mencionei, né, na questão do Duolingo, uma das razões que alguns alunos, né, acabam escolhendo o primeiro a fazer o Duolingo, que ela é uma prova mais acessível. Então pode ser um caminho de você fazer primeiro essa prova para já garantir ela e depois, né, avaliar o TOEFL. A Marina perguntou se eu poderia passar uma ideia de valores, de faculdades americanas. Posso sim, Mariana, deixa eu até usar essa. A gente tem uma apresentação que fala um pouquinho dessa parte. Deixa eu abrir ela aqui para você. Os slides que. Aí eu vou falar não só das faculdades americanas, mas também, né, dos outros países aqui. Então, quando a gente fala de valores, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação, tá? Então, nos países onde a gente atua. É o valor anual, está na moeda local de cada país. Nos Estados Unidos, Mariana, a variação é de 25 até 85 mil dólares americanos por ano. Canadá de 30 a 85 mil dólares canadenses. Europa de 15 a 45 mil euros. Né? E no Reino Unido de 25 a 50 mil libras. Então tem uma variação grande, não só por questão de qualidade, mas também localização, o fato da faculdade ser pública ou privada, tudo isso, né, interfere. Antes de falar sobre bolsa aqui, ponto interessante da Europa, que tem feito a gente se aprofundar nesses últimos anos, né? Quando a gente pega só a parte de aulas, em países como Espanha, Portugal, Itália, França, Bélgica, tem universidades que custam de 800 a 8 mil euros no ano. Sempre gosto de falar duas vezes, né? Existe a chance de estudar na Europa gastando de aulas 800 euros por ano, e não é bolsa, é só de você ser aprovado em algumas faculdades. Algumas têm esse benefício para quem é cidadão europeu, algumas na Espanha, por exemplo, têm o mesmo valor para cidadão europeu e para cidadão de fora, por isso que chega nesse valor aí de 800 euros no ano. Os tipos de bolsas mais comuns são esses quatro: mérito acadêmico, baseado em nota escolar ou nota de prova; necessidade financeira, aqui normalmente em faculdades americanas, baseado na renda da família; bolsa artística para jovens que vão fazer cursos artísticos, através da análise de portfólio e audição. Tem as bolsas esportivas para atletas de alto rendimento, quem concede é o treinador daquela modalidade. Aqui eu tenho, Marina, as estatísticas da nossa turma desse ano. Então, um pouco mais da metade dos estudantes se prepararam conosco, 54%, tiveram bolsa em pelo menos uma das universidades que foram aprovadas. E aí esse número não é maior porque a gente tem algumas famílias que o foco às vezes não é bolsa, né? Estão focando, já tem orçamento separado, tal, e não querem, né, focar nas universidades e limitando por conta de bolsa. A média dos nossos alunos aqui de redução nesse ano foi de 20 mil dólares por ano. E aí, nesse próximo slide, é bem interessante, eu peguei só dos alunos que tiveram bolsa,
quanto cada um recebeu em dólares por ano e alguns exemplos de faculdade. Então, muita gente me pergunta se tem bolsa integral. Tem, mas é claro que, né, é um número mais limitado de alunos que conseguem anualmente. A grande maioria tem bolsas parciais, e aqui os principais casos. E aqui, né, as desculpas, quanto cada um, né, os percentuais, quanto cada um recebeu em média por ano. E parte do nosso trabalho, antes mesmo de começar algum projeto com uma família, com um estudante, é fazer um estudo, né, como eu falei para vocês sobre avaliação de perfil, para entender, tá? Dentro do que, né, esse jovem almeja, das suas notas, da sua área de interesse, do orçamento planejado pela família, olhando aqui na nossa turma desses últimos anos, é algo viável? Bom, é viável, tal. Ou não é viável, talvez, nesse país. Em compensação, tem essas opções aqui que se enquadram. Olha, poxa, não é viável, existe um grande risco do projeto não dar certo. A gente é muito transparente de fazer essa avaliação antes, né, para começar um trabalho, né, com as expectativas bem alinhadas e sabendo das possibilidades reais. Aqui os principais casos desses últimos anos, da nossa turma, os que tiveram as bolsas muito generosas aqui, nessas faculdades por renda, né? Essas faculdades famosas geralmente costumam dar bolsa muito mais por necessidade, através da renda, do que por mérito acadêmico, porque meio que todo mundo passa, já tem um mérito acadêmico muito alto. E aqui os principais casos de mérito acadêmico e mérito artístico. Então, parte aqui super importante do nosso trabalho, que a nossa base de dados aí de alunos brasileiros nesses últimos anos consegue ajudar muito na hora da gente tomar decisão, não só pensando na aprovação, mas também avaliando se aquela faculdade tem chance de ficar dentro do orçamento planejado pela família. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso a gente não tenha mais nenhuma, queria muito, né, agradecer a presença de todos aqui que ficaram até agora. Convido vocês aí para o nosso próximo evento agora na quinta-feira. E ano que vem também estamos preparando vários eventos interessantes, temas novos aqui para trazer para vocês. Né? Muito obrigado, pessoal. Uma excelente semana aqui a todos. E Deixa eu te passar aqui, Vitinho. Eu vou passar aqui para quem não conseguiu entrar no começo, deixa eu passar onde que fica, onde vai ficar gravado. Então, aqui depois da nossa página de eventos, pessoal, vocês conseguem, né, entrar e acessar. Ela não vai estar gravada logo automaticamente, a gente sobe em alguns dias, mas também vocês conseguem acessar os outros eventos que já foram feitos, tá? Eu imagino que até o final da semana, né, o evento de hoje já esteja lá, tá bom? Uma boa noite, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.